Olá, eu me chamo Henrique Fernandes e eu sou estudante bolsista dessa iniciação científica. Meu professor e orientador é o Dr. Leonardo Ambrosio e o tema da nossa pesquisa é Investigação de forças de espalhamento e gradiente no regime de Rayleigh. O conteúdo desta pequena apresentação se resume aos seguintes tópicos, começando pelos objetivos e motivações, seguindo para os métodos utilizados durante a iniciação científica, focando bastante nos resultados obtidos e retomando algumas conclusões a partir desses resultados. Começando pelos nossos objetivos e motivações, esta iniciação científica possui um caráter de pesquisa e tinha como objetivo inicial aprofundar os conceitos de eletromagnetismo aprendidos na disciplina anterior a esta iniciação. Desta forma, mergulhamos nos conceitos de forças ópticas gradientes e de espalhamento sobre partículas micro ou nanométricas, estas que possuem origem na transferência do momento da luz para o objeto espalhador. Este é um fenômeno que está por trás do princípio de funcionamento das pinças ópticas, princípio que será estudado pelo restante da nossa pesquisa. Esses são sistemas ópticos baseados em um único feixe de luz com alto grau de focalização e são utilizados na captura e manipulação de células, vírus, bactérias, como por exemplo. Desta forma, realizaremos deduções e interpretações das expressões e simularemos e quantificaremos esses resultados. Partindo para os métodos, eles iniciaram-se a partir de revisões de conceitos fundamentais do eletromagnetismo, conceitos que estariam intrínsecos no restante da nossa pesquisa, e posteriormente uma revisão bibliográfica mais a fundo sobre pinças ópticas, espalhamento eletromagnético e, finalmente, força gradiente de espalhamento. Sendo que a força gradiente surge com a interação da força de Lorentz, atuante no dipolo, induzida pelo campo eletromagnético, enquanto a força de espalhamento ocorre devido à pressão de radiação sobre a partícula onde a luz é absorvida e então rapidamente emitida em outra direção. E, a partir desses estudos, partimos finalmente para as simulações realizadas no software MATLAB que nos proporcionaram os seguintes resultados. Inicialmente, temos este gráfico que representa as intensidades da força gradiente e de espalhamento entre menos 90 e 90 graus, representados aqui por radianos, sobre uma esfera ideal. Vale ressaltar que, para fins didáticos, antes de partirmos para o regime de Rayleigh, nessa simulação consideramos o único raio em regime de óptica geométrica para simplificar os nossos estudos. Neste gráfico, podemos notar um princípio fundamental das pinças ópticas, onde há a necessidade de que a força gradiente seja superior à força de espalhamento, representada aqui em vermelho e em azul, esta é a diferença, para que haja o aprisionamento óptico. Também podemos notar que as maiores forças podem ser obtidas nos ângulos próximos a 1,4 radianos, aproximadamente 80 graus, evidenciando que ângulos maiores possibilitam forças maiores também. Por fim, analisando a força gradiente com mais precisão, podemos notar uma pequena versão de sinal próximo ao ângulo de 90 graus. Aqui no finalzinho do gráfico, podemos ver essa pequena inversão. Isso ocorre pois para ângulos próximos de 90 graus, ou seja, nas bordas, o fenômeno de difração é mais relevante. Desta maneira, a curva se dá pelo fato de que este modelo se limita à óptica geométrica, sendo, portanto, incompleto para ângulos como este, provocando uma inversão dos raios transmitidos dentro da partícula. Já nessas simulações seguintes, partimos enfim para o regime de Rayleigh, para uma partícula de raio 20 vezes menor que o comprimento de onda de 1064 nanômetros utilizados. Aqui podemos ver a simulação da intensidade do feixe de Bessel através da sua função de ordens V variando entre 0, 2 e 5, e a força gradiente atuando em cada ponto de intensidade para diferentes índices de refração. Analisando as imagens, podemos concluir que os gráficos da força transversal, força gradiente, devem ter zeros, tanto onde a intensidade de campo é máxima, quanto onde é nula. Isso pode ser observado facilmente se plotarmos linhas verticais comparando os dois gráficos. Podemos observar também o padrão ondulatório da força gradiente. Ao analisarmos esse padrão, é perceptível que em alguns pontos, indicados na curvinha na figura, obtemos equilíbrio estável em uma partícula no eixo, garantindo, portanto, o seu aprisionamento. As conclusões retiradas dos nossos resultados são basicamente as condições necessárias para o aprisionamento realizado pelas pinças ópticas. Os gráficos apresentados evidenciaram que ângulos maiores proporcionam forças gradiente e de espalhamento maiores, bem como o padrão oscilatório evidenciou os pontos de equilíbrio responsáveis pelo aprisionamento óptico em si.